Maus pensamentos. Você sabe que a sua cabeça, a sua mente é a sua central de controle da vida. Se ela estiver controlada por maus pensamentos, então a sua vida vai refletir as consequências desses maus pensamentos, como ansiedade, tristeza, violência, ódio, inveja, mágoa. Todos esses pensamentos ruins vão refletir no seu dia a dia. Portanto, se você tem que guardar alguma coisa na sua vida, é a sua mente. Guardar os seus pensamentos, para que eles não sejam dominados pelo mal, por más ideias, que uma vez penetrando na sua mente, então vão controlar toda a sua vida, vão afetar toda a sua vida. Veja o que o Senhor Jesus disse sobre os maus pensamentos. Você talvez pense assim, poxa, mas como é que eu posso controlar os meus pensamentos? Como é que eu posso evitar maus pensamentos de vir sobre a minha cabeça, sobre a minha vida? Eu já posso lhe adiantar que maus pensamentos vêm para todo mundo. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Esse não é o problema. O problema não é você ser atacado com maus pensamentos. O problema é saber o que fazer com eles quando isso acontece. Primeiro a gente tem que entender de onde eles vêm. E Jesus falou sobre isso. Olha só, lá no Evangelho de Marcos 7, a partir do 21, ele diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Entendeu? Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E aí ele continua dando nomes aos bois, falando os adultérios, quer dizer, antes de adulterar, a pessoa pensa em adulterar. As fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, que é a vida desregrada, não é? A vida libertina, a inveja, a blasfêmia, a soberba, que é o orgulho, a loucura, a tolice, as coisas tolas que as pessoas fazem e colocam em risco a própria vida e a vida dos outros. E então ele conclui reforçando: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então vamos lá. Os maus pensamentos procedem do interior, do coração humano. O que significa isso? Então você tem aí dois problemas, né? Nós temos dois problemas. Nós temos o problema interno e o problema externo. O problema interno é que os maus pensamentos estão dentro da gente. O coração humano, desde que se afastou de Deus, ele é capaz de projetar o bem e o mal. Lembra lá do Jardim do Éden? O Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, o ser humano quis conhecer o mal. Ele só conhecia o bem. Mas quando ele decidiu, não, eu quero conhecer o mal também. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Então ele foi lá, desobedeceu a Deus, tocou na árvore que não deveria tocar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele passou a ser conhecedor do mal. Então o mal está dentro do ser humano. Nós somos capazes de projetar o mal. Sim. Tecnicamente falando, uma pessoa que diz assim, mas eu sou uma pessoa boa. Por isso que Jesus falou que não há nenhum bom, né? Só o Pai, só Deus. Não há nenhum bom. Por que não há nenhum bom? Porque quando a pessoa fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, é uma pessoa boa, entre aspas, comparada com quem? Comparado com o assassino que está lá no presídio? Você é uma pessoa boa comparado com o estuprador, com o pedófilo? Tudo bem, né? Então, nesse sentido eu entendo. Mas, estritamente falando, ninguém é bom. Porque todos nós temos dentro do nosso coração isso aqui que Jesus falou. A capacidade de ficar concebendo o mal, pensando o mal, invejando. E é uma guerra constante, não é? Não é uma guerra diária. Você
apagar esses incêndios que ficam brotando no seu coração. Você olha para uma pessoa, daqui a pouquinho nasce um sentimento de inveja e você, opa, tá amarrado. Não posso sentir inveja, não vou sentir inveja daquela pessoa. Ó, Deus, abençoe aquela pessoa. Não é uma luta constante que a gente tem que fazer? É assim. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E aí é que está o problema, porque muitas pessoas não fazem isso, mas dão vazão a estes maus pensamentos que eles dominam, eles controlam. Os maus pensamentos estão dentro da gente e, portanto, nós temos que diariamente travar uma batalha interna. Quando eles brotam, quando eles nascem, quando eles surgem, às vezes, aparentemente do nada, nós temos que combatê-los e dizer, não, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento não é do bem. Então, eu não aceito ele na minha vida. Então, nós cortamos a raiz daquele pensamento e logo partimos para outra coisa, para outro pensamento, pensamento contrário. Buscamos a mente de Deus, um pensamento de Deus para contrapor aquele pensamento maligno. Então, você está lá com olhar de adultério, por exemplo. Você olha lá para o marido da outra, você olha para a mulher do outro, você é um homem casado e fica cobiçando lá a mulher do vizinho. E aí, quer dizer, vem esse pensamento, vem esse olhar. Esse pensamento vem do seu coração. O coração adúltero que está aqui dentro da gente. Então, quando você tem esse pensamento, o que é que você tem que fazer? Você tem duas escolhas. Ou você dá asas para ele, vai longe, olha só, e olha isso, e olha aquilo, e se aquilo, vai longe, dá asas para o pensamento. Ou então, você repreende esse pensamento e fala, está amarrado, eu não aceito esse pensamento dentro de mim e, meu Deus, me ajuda. Você olha você lembra da sua esposa, você lembra do seu marido, você começa a pensar no seu casamento, você começa a pensar nas qualidades da sua esposa, nas qualidades do seu marido, você começa a pensar nas razões que a sua família é uma bênção e etc, que você nunca jamais colocaria isso em risco. Como é que você pode um dia jogar fora tudo isso que você tem? Então, de repente, aquele pensamento sai, é afagado e você segue a sua vida. É uma batalha interna, você não fala, você não mostra, mas isso está dentro da gente. É uma batalha interna. Isso é um mecanismo de defesa que nós temos que desenvolver, você tem que desenvolver dentro de si para vencer os maus pensamentos. Então, como eu falava, nós temos dois problemas. Um problema interno e o problema externo. O interno eu acabei de falar para você. Do coração procedem os maus pensamentos. Mas não é só isso. Como se não bastasse, nós temos os maus pensamentos que procedem de fora, que procedem do mundo. Ora, se do coração procedem os maus pensamentos, todo mundo que está vivo tem um coração. Todo mundo que está falando na internet tem um coração. Todo mundo, todo ser humano tem um coração desse aí, que tem mal dentro dele. Então, você já parou para pensar que de repente você está ouvindo pessoas que estão falando com a boca o que está cheio o coração deles, o cheio do mal que está dentro deles? Você está seguindo pessoas na internet que só estão falando bobagens, estão derramando ódio, a inveja, a malícia pela boca? Você já parou para pensar que você luta tanto para não permitir que o seu coração produza maus pensamentos ou dê vazão aos maus pensamentos que nascem dentro dele, e ao mesmo tempo você fica lá ouvindo podcast, vídeo do YouTube, fica ouvindo redes sociais, lives de pessoas que não tem nada de bom para dar, ficam derramando. Às vezes tem coisas boas, mas junto com a boa também sai lá um veneno que passa para você. Passa para você. Então você protege a sua cabeça do inimigo interior, que é o seu coração, para que ele não dê vazão aos maus pensamentos, mas aí você, do lado de fora, não vigia os seus ouvidos, os seus olhos, e fica trazendo, pelo que você ouve, pelo que você assiste,
por quem você segue nas redes sociais, você fica trazendo maus pensamentos para dentro de você. Aí você depois se pergunta, eu não sei por que eu só tenho um mau pensamento, eu não sei por que a minha vida, eu estou sempre com pensamentos ruins, vem um bombardeio assim. Você não sabe por quê? Agora você sabe. Se não sabia, agora fique sabendo. Por quê? E além de tudo isso, ainda tem o diabo desgraçado que fica soprando, o demônio que fica falando na sua cabeça, olha, você não vai conseguir, acaba com a sua vida e tal. E contra isso, meu amigo e minha amiga, só existe uma arma, que é o poder da fé, a oração, é você conectar a sua mente com Deus. Se a nossa mente está conectada com Deus o tempo todo, então nós estamos conectados aos bons pensamentos. E é por isso que a palavra de Deus ensina: orai sem cessar. Orai sem cessar não quer dizer ficar de joelho 24 horas por dia, mas com a mente conectada com Deus 24 horas por dia. Falando e ouvindo, falando e procurando ouvir a voz de Deus, para que os maus pensamentos não tenham espaço para entrar. Então, lá no Salmo 94, o salmista diz assim: quando eu disse, o meu pé vacila, mau pensamento, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Quer dizer, o pé dele, ele pensou, ele falou, o meu pé vacila. Ele falou. Mas aí ele lembrou, a benignidade de Deus me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Ou seja, as palavras de Deus confortaram a sua alma na multidão dos maus pensamentos dentro dele. Então, se você quiser vencer os maus pensamentos, não basta só repreender. Você tem que repreender os interiores, você tem que vigiar os seus olhos, os seus ouvidos para os que vêm de fora, das bocas de outras pessoas por aí, os conteúdos que você consome. Você tem que estar espiritualmente alerta, porque o mal, o diabo está soprando maus pensamentos na sua cabeça de tempo em tempo. E você tem que conectar a sua mente com Deus, com a palavra de Deus, para que na multidão dos maus pensamentos você fique ileso, acima, intocável por eles. É a mente conectada em Deus que é a melhor defesa contra os maus pensamentos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.